João 15,16 diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Amém, irmãos? Amados, essa palavra ela tem sido confrontadora para mim. Eu gosto porque muitas vezes o Senhor, Ele nos confronta através da palavra de Deus. E eu gosto também porque muitas vezes o Senhor, Ele permite que a gente passe por certas situações, que a gente viva certas situações em nossas vidas, para que nós possamos entender na prática a palavra do Senhor. Quando Deus ele ia falar para aquelas pessoas ali no primeiro século, o Senhor lhe usava várias parábolas, várias metáforas, para que as pessoas pudessem entender no contexto delas. Imagine muito bem, o Senhor usa o exemplo da figueira, né? Que a figueira não deu fruto, ele amaldiçoou a figueira, e aquela figueira acabou morrendo e não gerando frutos. Se fosse no nosso Ceará, né, o Senhor era um pé de siriguela, né? Estou correndo, você passa por um pé de siriguela, não tem uma siriguela tão ruim, né? É tão bom você tirar ali do pé uma siriguelazinha bem docinha, né? Quem aqui já fez isso? Tenho certeza todo mundo, pelo amor de Deus, né? Que você não é cearense, né? Você vai num pé de manga, irmãos, não tem quem não sai debaixo de um pé de manga com a boca toda calabreada de manga, né? Aqui a gente tinha um vizinho que tinha umas mangas, a avó do Dudu, né? E aí a gente, no intervalo do lanche aqui da secretaria, o pobre do Daniel subia ali em cima, irmão, tirava os baldes de manga. Aí ficava todo sujo, uma manga boa, irmão. Só o lado da igreja é o que dava mais manga. A manga do lado do vizinho quase não dava, né? O nosso dava, né? Porque aqui é mais abençoado, né? Aí se fruto de oração nossa, então a manga é nossa também, né? Então, era uma bênção. Então, amados, quando o Senhor, Ele fala, eu escolhi para que vocês possam me dar frutos. Jesus, Ele espera de forma, Ele tem uma grande expectativa que nós venhamos a gerar frutos. Ele tem uma grande expectativa que esses frutos sejam consequências do nosso trabalho em Cristo. Eu acredito, irmãos, que quando Deus ele nos chama para estar fazendo algo, Ele está esperando de nós que nós venhamos a dar resultado. Se Deus nos chama para o ministério de louvor, se Deus se chama para o ministério da oração, para o ministério da palavra, para fazer alguma coisa dentro da igreja, o Senhor está te chamando para que você possa gerar frutos. O simples fato de você viver, de você ter uma família, o simples fato de você estar casado, o simples fato de você trabalhar, você está debaixo da expectativa que Deus tem na sua vida que você gere frutos. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu não sei, mas durante um tempo se surgiu a ideia de que servir a Deus é ser pastor. Servir a Deus é fazer parte de um ministério da igreja. Servir a Deus é, de alguma forma, ser pregador itinerante, ser evangelista. Não, amados. Paulo está dizendo que tudo que nós devemos fazer, nós temos que fazer para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, temos que fazer para Deus. Todas as atividades, todos os projetos, todos os lugares que nós estamos inseridos em nossas vidas, nós precisamos que essa nossa intervenção na sociedade que vivemos, de alguma forma, contribua para o reino de Deus. Ah, Pedro, ouvi um pregador falando que isso significa que a gente tem que fazer tudo como se fosse para Deus. Irmãos, não é tão simples assim. Eu entendo que quando o Senhor Deus ele espera que nós venhamos a gerar frutos, Ele está querendo que dentro da nossa casa, a nossa vida, o nosso comportamento dentro da nossa casa, possa de alguma forma contribuir para o reino de Deus. A mãe de John Wesley, ela teve, se eu não me engano, quase 20 filhos. A mulher era
era top, teve um bocado de menina. Ela praticamente nunca pregou na vida, mas ela discipulou no Senhor os seus filhos. A história narra que ela criou os seus filhos debaixo de uma forte disciplina de estudos da palavra de Deus. A história nos relata isso. E como consequência, nós tivemos homens como John Wesley, como Carlos Wesley, que foram grandes avivalistas na história. Ou seja, ela não era uma pregadora. Ela não estava na igreja, mas a sua simples função, não vou dizer simples, né? Mas a sua função de ser mãe, ela exerceu de uma forma que contribuísse para o reino de Deus. Aí eu pergunto a você, no teu trabalho, o teu trabalho tem contribuído para o reino de Deus? Ô, Pedro, eu trabalho no escritório, todo dia, escriturando nota e gerando imposto, ou trabalho no setor administrativo, ok, mas no teu trabalho você tem pessoas ao seu redor. No teu trabalho você tem colegas. A partir do momento que se alguém do teu trabalho ouvir a mensagem de Deus, a partir da tua vida, você contribuiu para o reino de Deus. Você contribuiu para o crescimento do reino de Deus e você vai agir de acordo com o que o Senhor Jesus Cristo está nos pedindo, que nós geremos frutos. Vamos no versículo 1 do capítulo 15, por favor, irmãos. Continue, creio que você ainda está com a sua Bíblia aberta, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá frutos, ele corta, ele corta, e todo que dá frutos, ele polda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam em meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tendo obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, os tenho chamado de amigo, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Amém, irmãos? Amados, olha que profundo que o Senhor Jesus Cristo nos confronta. Ele diz que Ele é a videira. Irmãos, videira é uma planta. Quem aqui gosta de ter umas plantinhas? Meu pai ama planta, irmãos. Então, de vez em quando, a gente está ali embaixo, ele está aqui à tarde, eu desço, e aí eu vou conversar com ele. Aí ele vai me mostrando: ó, Pedro, esse galho aqui está morto, aqui desse limoeiro aqui. Aí ele corta aquele limão, corta aquele galho, para que nasça outra, dessa vez, um galho que gere frutos. E aí, de vez em quando, dá uns limão lá, eu tiro os limão, né, levo para casa, bato no liquidificador com leite condensado, creme de leite. Fica bom, irmão. Derreto uma barra de chocolate por cima, boto no congelador. Em 2 dias eu como tudo, irmão. Mas, estou parando de fazer essas coisas, né? Para poder durar os 88 anos da minha avó. Então, amados,
quando tem um galho que ele está morrendo, o que é que ele faz? Ele corta. E aí aquele galho que é cortado, o que é que acontece? Nasce outro. Eu tenho 2 árvores lá perto de casa, irmãos, que me gera tanta tribulação. Ou árvores para me fazer raiva, irmãos. Pelo incrível que pareça, irmão, o galho da árvore cresceu no meio da volta do fio que entra no meu mini poste que manda energia para a minha casa. Ele cresceu na volta. Aí o galho cresceu bem no meio, que o galho cedeu assim. Aí deu uma chuva. E o galho quebrou o fio da minha casa. E eu fiquei sem energia. Aí você já sabe, somente a minha casa na rua estava sem energia. E para eu conseguir, irmãos, convencer a Enel de vir na minha casa para trocar somente a energia da minha casa, irmãos, foi muita oração. Né? Mas quando os rapazes chegaram lá, comprei Coca-Cola para eles, comprei biscoito, né? Prevendo que se acontecesse outro dia. Depois disso, a árvore cresceu de novo. Aí diz, segundo o vizinho meu, né? Diz que viu uns bandidos pendurados na árvore. Aí mandou cortar a árvore. Só que o cara cortou a árvore dele, irmão, igual a venta, né? Como diz o cearense, né? Aí ele puxou de tal forma, irmãos, que o mini porte que a Enel já tinha trocado, dessa vez fez assim, ó. Aí os fios ficaram daquela forma, né? Aí você, não vou mais ajeitar, não. Tem propósito aí, né? Tem mistério de Deus aí, né? Meu lado pentecostal despertou. E aí, esses dias eu disse, não, antes que dê uma outra dor de cabeça, eu vou mandar cortar a árvore. Só que dessa vez o rapaz que cortou, irmãos, cortou tão bem feito, cortou a bichinha bem copadazinha, agora ela está crescendo bem redondinha. Por quê? Porque quando Jesus fala essa parábola, ele está tentando fazer a gente imaginar. O que é que ele diz? Aqueles que dão frutos, o que é que eu faço? Eu podo. Mas aquele que não está dando fruto, o que é que eu faço? Eu corto. Mas o Senhor nos dá uma condição. Só vai dar fruto quem permanecer em mim. Deus, ele faz uma coisa, Jesus, ele explica uma coisa ligada na outra. O que é que ele diz? Olha, para que você gere frutos, você tem que permanecer em mim, você tem que estar em mim. Para que você gere frutos, você tem que estar comigo. Não tem como você gerar frutos sem estar comigo. Só, irmãos, que nós temos um sério problema. Muitas vezes nós achamos que estamos gerando frutos, mas nós não estamos, porque nós não estamos em Cristo. Nós muitas vezes estamos trabalhando na igreja, nós estamos sendo bons pais, nós estamos sendo bons profissionais, bons pregadores, bons líderes, bons diáconos, bons presbíteros, bons pastores, um ótimo marido, uma ótima esposa, um filho exemplar, mas nós não estamos gerando frutos pelo simples motivo de não estarmos em Jesus. Olha o que a palavra de Deus vai dizer lá em Lucas, no capítulo 17, versículos 7 ao 10. Lucas 17, capítulo 7. Qual de vocês, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá, prepare o seu jantar, aproveite-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao seu servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Irmãos, quem nunca lavou a louça, ou arrumou a casa e chegou, olha meu, o que eu fiz, né? Aí a mãe disse, não fez mais que sua obrigação. Quem nunca passou por isso na vida, né? Mãe, tirei um 7 na prova. Aí a mãe dizia, você não fez mais que sua obrigação, meu filho. Na verdade, para ter tirado era um 10, né? Então, quem nunca passou por isso? Na verdade, quando eu chegava em casa, que eu tirava um 7, irmãos, era uma festa, né? Então,
Me lembro lá em casa que uma vez eu ganhei uma medalha de prata na escola, eu até chorei, irmãos. Os professores chamaram meu pai, seu filho é muito bom, tirou uma medalha de prata, né? Irmãos, aí nesse mesmo ano, infelizmente, um professor pegou implicância comigo de inglês, e eu fiquei de recuperação em uma matéria, irmãos, em inglês, ó. Mesmo assim, irmãos, não roubou minha alegria, pela primeira vez. Eu fiquei em uma matéria, né? Mas Deus deu graça, me formei, já estou na segunda faculdade. Estamos aqui, né? Se até Thomas Edison duvidaram dele, imagine de mim. Então, amados, o que é que Jesus está dizendo aqui? Quando eu vi essa passagem, eu fiquei, irmãos, eu fui na NVI, eu fui na Almeida, eu fui na NVT, e eu fiquei, meu Deus, Jesus está me chamando de inútil. E eu fiquei procurando o que esse servo fez de errado. Eu li esse livro, essa passagem, eu reli essa passagem. O cara está dizendo que ele chegou para o campo, ele fez o que tinha de fazer, cuidou do patrão dele. Jesus ainda está dizendo, somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. Eu disse, não pode. E eu fiquei em casa, eu ficava refletindo sobre isso, sentei, eu li, eu reli. E até que eu disse, Senhor, pelo amor de Deus, o que você quer dizer com isso? Irmãos, o que Jesus quer dizer com isso é exatamente o que está escrito. Quando nós fazemos apenas o nosso dever, somos servos inúteis. Ah, Pedro, Deus me chamou para ser um bom baterista. Você vai, você pega uma música, você toca, você chega aqui, você toca de forma excelente a música. Aí você pensa, uau, Deus dá lá do céu impressionado com a qualidade que eu toquei. Só que tem um problema. Você não tem intimidade com Deus. Você não está permanecendo em Deus. Você, na verdade, você nem mais é ramo, irmãos. Você não está permanecendo no Senhor. E aí você pensa que está agradando a Deus, por quê? Porque você tocou bem, porque você pregou bem, porque eu servi bem na igreja. Mas o que é que Jesus está dizendo? Quando nós, irmãos, fazemos somente aquilo que nos é devido, nós somos servos inúteis. Não serve para o Senhor. Ah, eu sou um bom marido, eu trabalho bastante, eu sustento a minha casa, a minha família tem tudo do bom e do melhor, glória a Deus, legal. Mas é só isso que você tem diante de Deus? Você não fez mais que sua obrigação. O que Jesus está tentando nos ensinar, irmãos, é que tem algo mais. Tem algo mais que o Senhor espera de nós. Tem algo mais pelo qual Cristo morreu por nós. Tem algo mais pelo que Deus fez com que você fosse alcançado. Deus não te escolheu para que você seja somente um bom funcionário. O Senhor te escolheu para que você esteja com Ele, para que você permaneça nele. Os frutos só irão existir, os frutos só irão ter relevância quando é fruto de um relacionamento com Deus. Quando nós estamos em Deus, quando aquilo que estamos fazendo vem do Senhor. Quantas vezes, meus amados, nós estamos em crise com Deus, encontramos em certa situação no Senhor que permite que certas coisas aconteçam, nós estamos dizendo, Deus, eu trabalho, Deus, eu sou um cara correto, Deus, eu faço tudo certo, eu sirvo na tua casa, eu te honro, e por que é que isso está acontecendo comigo? Irmãos, em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, o Senhor vai dizer, muitos dirão que naquele dia vão chegar diante de mim e vão dizer, nós expulsamos demônio em teu nome, nós realizamos milagres em teu nome. Então Jesus vai dizer, eu nunca te conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Irmãos, para mim, esse texto, ele claramente comprova que o Senhor Jesus Cristo não está preocupado com qualidade. Você já entendeu o que eu estou querendo dizer? O Senhor Jesus Cristo está preocupado se nós conhecemos Ele. O Senhor Jesus Cristo está preocupado se nós estamos nos relacionando com Ele. E aí você vai dizer, Pedro, então eu não vou mais servir na igreja, eu não vou mais pregar, eu vou fazer uma vida
eu vou para o monastério e viver uma vida de contemplação. Irmãos, os monges foram muito bons para a história. Mas os monges também foram responsáveis por muitos problemas na história mesmo da Idade Média. Porque os homens mais fortes, mais excelentes, não estavam em suas casas para criar seus filhos, nem lutar a guerra pelos seus países. Eles estavam nos monastérios em contemplação. Se você for estudar um pouco sobre a história dos monges na Bíblia, você vai ver que os principais da família, muitas vezes o melhor filho da família, ele era levado para o monastério. E aí pronto, a sua vida era só estudar e contemplar. Isso está errado? Irmãos, buscar a Deus não está errado. Como eu disse no começo, o Senhor tem uma expectativa que nós venhamos a gerar frutos. Que nós venhamos, como a Bíblia diz, gerar frutos que permaneçam. Só que o problema é que nós confundimos frutos com resultado. Nós confundimos frutos com a igreja cheia. Ah, tal igreja está gerando frutos. Por quê? Porque ela está lotada. Tal irmão está gerando fruto. Por quê? Porque ele prega bem. Ah, irmão tal está gerando fruto. Porque, rapaz, você já viu a voz daquele irmão? Mas a palavra de Deus, ela não confunde fruto com resultado. A palavra de Deus, meus amados, ela entende que fruto é aquilo que é consequência do nosso relacionamento com o Senhor. Fruto é aquilo que é consequência da nossa profundidade em estar com Deus, em permanecer em Cristo. Isso que é gerar frutos. Muitas vezes eu já vi pessoas em crise, eu sirvo demais na igreja, às vezes serve mesmo, tem que parar um pouco. Mas o problema não é o quanto serve a Jesus, não é o quanto se dedica ao serviço, o problema é a falta que tem de altar. Não é muito trabalho, irmãos, é pouca oração. Esse muitas vezes é o nosso problema. Trabalhamos para Deus, mas nós não estamos em casa construindo um altar para Jesus. Nós não estamos em casa chorando por vidas. Porque o Senhor, Ele não mede resultados, Ele mede frutos, e o fruto só acontece quando nós estamos em Deus. E aí a gente confunde as coisas. Vou parar de servir na igreja. Não, irmão, você tem que começar a orar mais. Você tem que começar a jejuar mais, para que o teu serviço gere frutos. Para que aquilo que você faz para o Senhor gere frutos. Para que a tua família comece a gerar frutos. É isso que nós precisamos. Para que a tua família comece a gerar frutos. Irmãos, uma das maiores crises que nós vivemos hoje na sociedade são pais que criaram seus filhos com tudo do bom e do melhor. E quando eles entram nas faculdades, eles se tornam ateus. Quando eles atingem a maioridade, a sua capacidade de independência, eles se entregam ao pecado e à imoralidade. E o que adianta? Não adianta nada. Não estou dizendo que você vai negar as coisas para o seu filho, mas se você não apresentar para ele o Senhor Jesus, de nada vai adiantar. Irmãos, quando eu era criança, o meu sonho era ter um PlayStation 2. Meu sonho de criança é um PlayStation 2, né? Depois o 3. Meu sonho. Nunca tive, irmãos. Mas pergunte se a minha infância foi triste. Não foi. Porque eu tinha um pai que estava lá. Eu tinha uma mãe que estava lá. Eu não senti falta de nada, meu irmão. A gente ia a pé, me lembro que a gente ia a pé para o centro. Eu e a Esther, a gente ia a pé para o centro. Aí o que a gente fazia? A gente saía correndo na frente, para ficar um tempinho sentado enquanto a minha mãe chegava. Olha o raciocínio da criança. Vou correr para descansar. Né? Quando estava muito cansado, Jesus, manda uma carona. Primeiro carro do meu pai, eu me lembro que eu tinha 16 para 17 anos, eu acho. Um Celtinha, irmãos. 2 portas. Só tinha ar-condicionado. Meu pai comprou o carro, eu e a Esther passava o dia dentro do carro, irmão. Matuto, irmão, é de lascar. Passava os dois dentro do carro. O dia todo. Vamos na bodega, eu vou com o papai no carro, irmão. Hoje é algo tão simples.
Mas pergunte se a minha vida foi triste. Não, irmãos, por quê? Porque eu tinha o meu pai lá, eu tinha a minha mãe lá, eu tinha a minha família lá. E quantos amigos meus que cresceram na escola, que tinham tudo, e lhe faltava tudo ao mesmo tempo. Porque, irmãos, o que nós precisamos é estar em Jesus. É disso que nós precisamos, é estar em Jesus. Não existe um fruto se não vier por parte de Cristo. A única forma de nós gerarmos frutos é se nós estivermos em Jesus. Isso denuncia um pouco, talvez denuncie um pouco nós como igreja, amados. São tantos eventos, tantos cultos, tantas palavras, tantos livros. E aonde nós estamos como igreja, eu digo de uma maneira geral, aonde nós estamos como igreja, qual tem sido o nosso grau de influência, o nosso grau de impacto? Porque talvez nós temos feito muito serviço, mas não é um serviço, nós estamos gerando resultado e não frutos. Nós estamos apresentando a nossa carteira de membros, olha aqui quantos membros eu tenho. Mas nós não estamos apresentando nossos frutos. Olha aqui a qualidade da minha música. Mas nós estamos apresentando nossos frutos. Nós estamos apresentando as nossas boas estruturas, os nossos bons instrumentos, os nossos ótimos cantores. Mas nós não estamos apresentando os nossos frutos, porque o Senhor não vê resultado, irmãos. Jesus vê fruto. Porque a Bíblia diz, eu quero um fruto que permaneça. Irmãos, o coração de Davi me confronta bastante. Davi, ele me confronta, porque Davi, ele era um cara que ele não se tornou rei. Ele não se tornou íntimo de Deus porque ele era rei, mas ele se tornou rei porque ele era íntimo de Deus. Se você for ler a história de Davi nessa perspectiva, se você for ler a história de Davi nessa perspectiva de que da intimidade de Deus com Davi, você vai ver que Davi está lá. Davi está lá, em pé, todo mundo olhando. Davi queria ir para a guerra, os seus irmãos não deixavam. E aí Davi vai ali servir teu irmão, Davi chega lá, eu acredito Davi caminhando com a marmitinha dele. E aí Davi escuta. Não tem ninguém em Israel. Cadê o Deus de Israel para derrotar Golias blasfemando contra Deus? Todos ouviram aquilo. O rei ouviu aquilo. Os irmãos de Davi ouviram aquilo. Centenas de todo o exército de Israel ouviu aquilo. Mas teve uma pessoa que ouviu aquilo, irmãos, e ficou ofendido. Davi. Quando ele ouve Golias blasfemando contra Deus, Davi diz, quem é esse incircunciso para falar contra o Deus de Israel? Sabe por quê, irmãos, que Davi faz isso? Porque Davi tinha intimidade com Deus. Davi tinha um coração que ele conhecia quem era o Senhor, quem era Yahvé. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, que prometeu para aquela nação que estaria com eles. Então aquilo incomoda Davi, porque ele conhecia o coração de Deus. Ele sabia o que Deus poderia fazer. Por quê? Porque ele era íntimo de Deus. Ele era íntimo do Senhor. A palavra de Deus aqui em João capítulo 15 vai dizer, eu não chamo vocês mais de servo, porque um servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos. Amados, Deus, Ele não quer servos, Ele quer amigos. O problema é que nós temos muitas vezes feito o nosso serviço ao Senhor, e quando eu falo serviço, eu incluo a competência de pai, de mãe, de trabalhador, de pastor, de presbítero, de músico, de levita, de diácono, de tudo. E quando eu incluo isso, eu estou dizendo que Deus, Ele não está esperando que você bata uma meta, o Senhor está te esperando no altar, na sua casa, em oração, para que a partir disso você influencie uma geração. Para que a partir disso você impacte vidas. É isso que o Senhor Deus espera de nós. E Davi, ele olha aquilo, ele escuta,
o que Golias estava dizendo, e ele vai lá, irmãos, desarmado, com uma pedrinha, ele taca na testa, irmãos, do cara e mata, arranca a cabeça dele. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. O Senhor Deus está querendo amigos, que vai entender o que o Senhor Deus está falando, que vai entender o coração do Senhor. Irmãos, nós vamos impactar essa nação quando nós nos tornarmos amigos de Deus. Nós estamos muitas vezes indo para a igreja procurando um pastor que seja muito usado. Nós estamos indo para a igreja procurando um ministério que seja muito usado. Mas nós precisamos ser usados. Os 5 ministérios, lá em Efésios, fala claramente para a capacitação da igreja. Eu quero ver hoje. Cadê eu não gostei do louvor hoje. Acho que o Júnior não estava consagrado hoje. Não gostei. O Júnior não foi usado por Deus. Não, irmão, você que estava em pecado, talvez. Porque às vezes, você na sua casa, você bota uma música de um cantor lá que você nem sabe a vida dele. Às vezes o cara está caído, você escuta. E você chora. Porque, irmãos, Deus quer nos usar. Tem uma responsabilidade enorme sobre nós, como igreja, em favor de uma nação. Esses dias mais de uma pessoa me mandou um vídeo de uma mulher falando que ela disse: as lutas que você não lutar, os seus filhos lutarão. Irmãos, eu me lembro que quando surgiu o celular, é a melhor coisa do mundo, mexer em celular, Instagram, Facebook. Hoje em dia, nós estamos lutando para mexer menos no celular. E aí, o que é que acontece? Muitas crianças estão presas no celular. Porque nós negligenciamos essa luta. Às vezes, eu sento para ler a Bíblia, quando eu olho, eu estou lá, oh, meu Deus, misericórdia, jogo o celular longe, moço. Jogo lá na cama do quarto e vou para a sala. Para esquecer que existe um celular. Porque se você para um pouquinho para refletir na mensagem aqui, aí você vai no Instagram para pesquisar, você vai no Google para pesquisar um texto bíblico, quando você menos espera, você está no Instagram, irmão, há meia hora passando vários rios. Eu estava lendo a Bíblia, aí quando você vê, está na hora de fazer o almoço, está na hora de ir para a escola, está na hora de treinar, e você deixa o Senhor. Por quê? Porque nós negligenciamos, agora tem uma geração presa nisso. Todas as lutas que nós negligenciamos, os nossos filhos lutarão. Por isso que é importante um pai. Por isso que não é dever da igreja criar o seu filho. É seu. Como que nós estamos, irmãos? O que nós estamos fazendo? Eu queria pedir, já estamos caminhando para o final, que você abrisse a sua Bíblia lá em Timóteo, capítulo 3. Timóteo 3. 2 Timóteo, irmãos, perdão, passa só um pouquinho. Versículo 1. Diz assim, saiba disso. Isso aqui, irmãos, para vocês entenderem um pouco desse contexto. Nós temos um herói da fé, um cara que escreveu quase todo o Novo Testamento, um apóstolo dos gentios, o Jesus, o Espírito Santo de Deus levanta Paulo para escrever quase todo o Novo Testamento e praticamente fundamentar a doutrina de Cristo para os gentios. Paulo está velho, cansado, como diria meu amigo Renan, né? Agora meu cunhado. Paulo era veterano, né? Estava cansado, irmãos. Já estava dando legal, só dobrando 2 dedos assim, né? Cansado.
E aí Paulo vai conversar com Timóteo. Timóteo, um jovem que estava sendo preparado para o ministério. Aí vai dizer, saiba disso. Nos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio e cruéis inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E ele vai dizer para Timóteo, afaste-se dessas pessoas, Timóteo. Irmãos, Paulo ele vai fazer um comparativo com Timóteo. Ele vai dizer, olha Timóteo, aí no mundo a galera namora e cedem e tem intimidade antes do casamento. Olha Timóteo, aí no mundo os maridos não são fiéis às suas esposas. Olha, Timóteo, aí no mundo as mulheres não são submissas aos seus maridos. Timóteo, os jovens não respeitam os pais. Os jovens não têm aliança com a autoridade. Timóteo, aí no mundo a galera não quer mais seguir a Cristo. Tá, isso aí é que o mundo está fazendo, Timóteo. Mas você se afaste deles. E no versículo 14, Paulo vai dizer para Timóteo, quanto a você... Porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem a aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que aí são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo. E aí Paulo vai dizer para Timóteo, Paulo vai explicar para Timóteo, com certeza totalmente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E ele vai dizer, Timóteo, você sabe o que é permanecer em Cristo? Você sabe o que é estar permanente, centrado, firme em Cristo? É você se opor ao mundo. Mas o problema é que muitas vezes nós que estamos dentro da igreja, nós estamos construindo a nossa vida o mais semelhante possível ao mundo. As pessoas têm seus relacionamentos com as suas namoradas, com os seus namorados, e vivem como o mundo vive. Quando não vive, quando o mundo vive, tenta chegar o mais perto possível. Até quanto tempo eu posso beijar na boca? Até onde a minha mão pode ir? Quanto tempo eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Os pais, muitas vezes, vão criar os seus filhos. E não tem Bíblia nos filhos. Não tem ensino da palavra. Até quanto o homem diz, até quando eu posso ser amigo de fulano, já que eu sou casado? As mulheres procuram a linha tênue entre submissão e independência. Por quê, irmãos? Porque o mundo está sufocando as pessoas e a gente está se perguntando o quanto eu posso parecer com o mundo. Pode observar, irmãos, os debates muitas vezes tatuagem é pecado, usar brinco é pecado, beijo na boca é pecado, fazer isso é pecado. Por quê, irmãos? Porque tem uma identidade que a gente está tentando ficar parecido, sem ultrapassar a linha. E Paulo está dizendo para Timóteo, olha como que são esses homens, são avarentos. As pessoas dizem, será que dar o dízimo é pecado? Ou não é? Por quê, irmãos? Porque o mundo lá está dizendo, fica rico quem guarda. E a Bíblia está dizendo, quem semeia é quem recebe. E a gente está tentando ficar parecido com o mundo, e a palavra de Deus nos constrange. E aí o Paulo chega para Timóteo e diz, olha Timóteo, todo mundo é assim, mas tu, Timóteo, tu permanece. Permanece naquilo que você aprendeu nas Escrituras. Você que é jovem, o mundo está te ensinando e vai te ensinar coisas terríveis. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, permaneça. Permaneça em Cristo. A palavra de Deus diz que os que estão dando frutos, Ele poda. Ah, Pedro, eu vou permanecer em Cristo, vai ficar dando tudo certo toda a vida. Não, irmão, vai ter momentos difíceis, é o Senhor te podando.
para que você gere mais frutos. Ah, Pedro, eu vou ganhar menos dinheiro. Ah, Pedro, talvez eu não saia tão bem na faculdade. Ok, mas em quem você quer perder? Deus ou seu dinheiro? Quem você quer perder? O Senhor ou a tua faculdade? Quem você quer perder? Deus ou o teu namorado? Quem você quer perder? Deus ou os teus amigos? E aí, irmãos, após Paulo dizer essas coisas para Timóteo, após Paulo mostrar para Timóteo o que é permanecer em Jesus, ele vai dizer no capítulo 4, do versículo 1, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, Timóteo, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si, segundo seus próprios desejos. Eles recusarão em dar ouvidos à verdade, voltando-se para os seus mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Irmãos, Paulo está dizendo, Timóteo, você entendeu o que é permanecer em Cristo? Você entendeu o que é andar nos caminhos do Senhor? Pois bem, Timóteo, agora você vai fazer o seguinte, você pregue a palavra. Seja firme, exorte, corrija, suporte os seus sofrimentos. Irmãos, na vida nós precisamos aprender a ser fortes. Em meio às adversidades nós precisamos ser fortes. Porque nós estamos muitas vezes sucumbindo pelas nossas fraquezas, pelas nossas crises emocionais. Tem homens que não conseguem simplesmente vencer a cara emburrada da sua esposa e não se posicionam dentro de casa. Tem mulheres que não conseguem muitas vezes submeter à visão de Deus o seu marido e limitam a vida dentro da sua casa. Jovens que muitas vezes não conseguem resistir à excitação de um beijo, não conseguem resistir à oportunidade de um agarrado, irmãos. E o Paulo está dizendo para nós, permaneçam, sejam fortes, suportem o sofrimento. Se nós voltarmos, para nós finalizarmos, lá em João 15, queria chamar o Ministério do Louvor. Olha o que é que Paulo vai dizer. Paulo não, perdão, Jesus. No versículo 11. Tenho dito essas palavras, para que a alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Você pode estar perguntando, esse menino é doido. Como é que ele prega que eu vou passar por sofrimento, por seguir esse Jesus, e agora ele vai dizer que eu sou feliz, você vai ser feliz, irmãos. Porque eu sou feliz, porque eu sigo esse Senhor. Você vai passar por dificuldade, mas você vai ser feliz. Se você gastar o seu tempo pesquisando os homens que mais tiveram sucesso, como que você vai explicar por que eles se mataram? Como que você vai explicar por que inúmeras pessoas famosas hoje têm depressão, têm ansiedade, tentativa de suicídio? E você não vai entender, porque um crente, irmãos, às vezes é pegando chicote e está sorrindo. Não tem como eu te explicar, irmãos, porque muitas vezes as pessoas, mesmo em meio às dificuldades, nós estamos dizendo, eu estou dando glória a Deus, irmãos. Está bom demais. Ah, Pedro, mas eu estou passando dificuldade e eu não estou feliz. Você precisa estar em Cristo. Em Cristo você achará a sua felicidade. Fique de pé.
Permaneça no Senhor, igreja. Permaneça no Senhor, meu irmão. Vai valer a pena. Nunca o pecado vai ser uma opção. O pecado, ele nunca vai ser uma opção válida. Permaneça até o fim. Você vai encontrar sua vitória, meu irmão. Você não vai sofrer para sempre, não. Não vai ser difícil para sempre, não, irmãos. Vai ter momentos bons. Vai ter momentos de realização. Vai ter momentos de regozijo. E um dia nós vamos encontrar Cristo na glória. Nós vamos celebrar eternamente com Ele. Nós vamos celebrar eternamente com Ele. O problema é que a gente acha que a gente vai sofrer a vida toda. Irmãos, não vai não. A gente tem momentos difíceis, só que a gente tem que aprender a suportar os dias ruins e celebrar a Deus nos dias bons. Irmãos, quando tudo estiver dando bem na sua vida, desfrute. Desfrute do Senhor. Aproveita, descansa o coração. Às vezes a gente está bem, a gente está na bênção, a gente fica procurando qual vai ser o próximo problema. A gente começa a ficar preocupado. Uma vez um pregador disse, quando tudo estiver bom, desconfia. Sai para lá, rapaz. Quando tudo estiver bom, irmãos, eu vou dar glória a Deus. Eu vou festejar, eu vou me alegrar. Vou pegar minha esposa, eu vou sair com ela, eu vou viajar com ela. Quando tudo estiver ruim, a gente chora. A gente gasta tempo, a gente se lamenta. Porque isso é a vida, irmãos. A diferença lá fora é porque as pessoas elas não conseguem desfrutar os seus dias bons. Sabe por quê? Porque elas, nos seus dias bons, elas não têm Deus para trazer alegria para elas. E elas gastam o seu dinheiro com o pecado. Gastam o seu dinheiro com a prostituição. Gastam o seu dinheiro com as drogas. Eu canso de ver pessoas dizendo, no começo é muito bom. Se você é jovem e está me ouvindo, deixa eu te falar, não vai ficar ruim agora não. Agora vai ficar bom, é bom agora. Você vai entrar na faculdade, você que é homem, você vai entrar na faculdade, o que vai ter de meninazinha atrás de você? Você é bonito. Você é menina, todos vão olhar para você. Mas quando o cara te usa e te deixa, às vezes com um filho, você que às vezes tem que deixar a faculdade, você homem bonitão tem que deixar a faculdade para poder trabalhar e pagar a pensão do menino, e aí como é que sustenta uma família com salário mínimo? Me diga. E aí eu estou cansado de chegar pessoas para mim e dizer, é tão vazio. Eu vejo as pessoas dizendo, no começo era muito bom, mas agora é tão vazio. No começo é tão vazio. No começo é tão bom, mas depois se torna tão vazio. Venha para Jesus enquanto o teu corpo tem força para servir. Irmãos, a maior alegria da minha vida é poder ter gastado e poder gastar a minha vida servindo ao Senhor. Não tem um dia da minha vida que eu me arrependa de ter servido ao meu Deus. Por isso eu quero te pedir aqui hoje, não sei a sua idade, não sei o que você tem feito, permaneça. Permaneça no Senhor. Permaneça firme. Pregue o Evangelho em tempo, em fora de tempo. Em Cristo, se você estiver em Cristo, não é para você parar. Pedro, eu vou sair do meu emprego, não. Pedro, eu vou abandonar meu ministério, não. Pedro, eu vou abandonar minha faculdade, não. Vá para Cristo. E quando você estiver em Cristo, essas coisas gerarão frutos e não resultado. Jesus quer frutos, Jesus não quer resultados. Feche os seus olhos, vamos adorar a Deus. E adore a Ele com tudo que você tem. Cante para Ele, esqueça o irmão que está do seu lado. E cante para o Senhor.